Olá a todos que estão vendo a aula gravada. Você tava. Oi, você tava falando isso sério? Oi, gente. Oi. Oi, pessoal pessoal que está vendo a aula gravada. Oi, E pessoal do futuro. pessoal do futuro, compreensível que vocês não vieram à live no dia 21, pois está muito frio. Bom, eu vou começar então. Dar uma contextualizada bem rápida, porque a gente vai tentar focar nos poetas e apresentar as obras mais do que ficar contextualizando muito, que é muito mais legal, muito mais interessante, porque a gente tem contato com a literatura, né? Não tem aula só de historiografia, tem aula de fato de literatura. Bom, é possível que todo mundo já tenha ouvido falar da Semana de Arte Moderna, do modernismo, e do que aconteceu em 1922. Né? A Semana de Arte Moderna tem esse nome, mas não chegou a ser uma semana, foram 3 dias, se eu não estou enganado, só de apresentações, exposições e tal. Para quem nunca ouviu falar, não conhece, ou mesmo conhece, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, boa, que era desse jeito, não estava tudo concretado igual ficou hoje, mas enfim, que é um teatro histórico, né? Eu acho legal também que, como eu sou do interior, quando eu tive aula sobre isso, eu não conhecia o teatro, não tinha ideia de como ele era, assim. E, e é legal que vocês, né, alunos do cursinho, geralmente é todo mundo de São Paulo, ou da grande São Paulo. E imagino que a maioria, boa parte, deva conhecer o Teatro Municipal, se não até todo mundo, né? E, enfim, ele fica no centro de São Paulo, ali no Vale do Anhangabaú. Bom, a Semana de Arte Moderna, ela foi feita em 1922, os 100 anos da independência do Brasil, né? Então, que foi em 1822. Então, tem essa ideia de uma nova independência do país, uma independência artística, né, nesse caso. Porque os artistas que estavam participando, eles tinham uma ideia de fato, descobrir o Brasil, ou de que a arte brasileira tivesse uma autocompreensão do país. Ou não só a arte, mas toda a intelectualidade brasileira buscasse uma autocompreensão do país. Para isso, eles buscavam novas ideias, influências da arte moderna, que a gente falou bastante nas últimas aulas sobre esse tema, né, arte moderna, as vanguardas, trazer isso para o Brasil, trazer isso para São Paulo, mas fazer isso de uma forma brasileira. E aí, assim, os artistas tiveram alguns caminhos diferentes, tal. E, por exemplo, na Semana de Arte Moderna, em 1922, o Graça Aranha, que é alguém meio esquecido, mas foi bastante importante na época, até porque ele financiou todo o rolê. Ele financiou os eventos e as exposições, e ele fez uma palestra lá, uma conferência, na verdade, chamada A Emoção Estética na Arte Moderna, em que ele defendia algumas ideias, por exemplo, de que a modernidade ela é sempre mutável, as coisas estão sempre mudando e o artista ele tem que acompanhar isso na arte dele. E uma ideia bem importante das vanguardas, que tem a ver com as vanguardas, que a arte ela não deve representar a realidade tal como ela é, mas sim ela deve ser livre. Existe a defesa de poetas pelo verso livre, por exemplo, né, que é o verso não metrificado, o verso branco também, sem rimas, tal, usar outros, de uma forma mais abstrata, outros recursos expressivos que eles estavam, que eles conheciam
principalmente por conta das vanguardas europeias, né? Tinha várias pessoas na Semana de Arte Moderna, mas entre elas não estava a Tarsila do Amaral. Vocês vão ver, se vocês procurarem talvez um site de cursinho, um monte de gente falando, Tarsila do Amaral, ela não estava lá. É fake news isso. Ela estava na França. Ela foi sim uma artista modernista, mas ela não estava nessa semana. Mas estava sim várias outras pessoas, além do Graça Aranha, o escultor Vitor Brecheret, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, né? Também escritor, Sérgio Millier, de Cavalcante. Tinham ainda outros dois autores que eram Plínio Salgado e o Menotti del Picchia, que eram modernistas, estavam lá e depois se tornaram integralistas, né? Até uma coisa interessante falar sobre a Semana de 22, que num primeiro momento surgiu essa ideia da arte moderna brasileira que depois foi se desenvolvendo, né, ao longo dos anos 20 daí em diante. Essa ideia surgiu antes, mas depois que ela foi se desenvolvendo, e a maior parte das obras que a gente tem desses artistas que participaram até, na verdade, são depois de 22, principalmente em literatura, a maior parte dessas obras ela vai se desenvolver em caminhos diferentes. Por exemplo, Oswald de Andrade, a Sofia vai falar sobre ele, tem aquela coisa da antropofagia, né? E aí ele vai ir muito para esse lado, depois tem outras coisas. Isso é um lado que se desenvolve a modernismo brasileiro, muito forte em torno dessa ideia também. Mas existe um outro movimento que primeiro se chama verde-amarelismo e depois ele vai dar na ANTA. A ANTA, assim, aquele bicho. Tem um manifesto da ANTA, que é esse povo aí, o Plínio Salgado, o Menotti del Picchia, que eles viram integralistas. Eles vão para a extrema-direita, fascismo mesmo, e o Plínio Salgado ficou enfiado no meio da ditadura militar também, ele foi deputado. Ele escreveu, inclusive, vários livros didáticos que eram usados no período da ditadura militar, sobre educação moral e cívica, história, blá blá blá. Enfim. E aí tem algumas curiosidades também que eu queria falar sobre a Semana de Arte Moderna, que, por exemplo, o Villa-Lobos, músico, né, importante, ele estava com um machucado no pé, não sei, algum problema, não sei exatamente o que aconteceu, e ele foi com um sapato no pé e com um chinelo no outro. Isso gerou uma repercussão, assim, as pessoas ficaram criticando, como se ele tivesse, sei lá, fazendo isso como uma forma de afronta, sei lá. Mas na verdade ele só estava com o pé machucado. Tinha um cara chamado Vicente Rego Monteiro, né, que ele foi o único pernambucano. Inclusive, muitos artistas aqui, eles estavam mais né, eles eram mais no Sudeste, tanto que às vezes a gente fala muito da arte, ela está muito concentrada no Sudeste, mas até tinham pessoas de outros estados, inclusive do Nordeste, enfim. Tem uma história também, isso eu não posso confirmar se é verdade, eu falei da fake news da Tarsila do Amaral, vou contar uma história que eu não tenho certeza, eu não consegui confirmar, mas que a história é a seguinte, o Oswald de Andrade, ele teria pedido para alunos da escola do Largo de São Francisco, né, alunos de Direito, ainda nem era USP, né, mas da Faculdade de Direito, para pegarem tomates e jogarem nele enquanto ele se apresentava só pela polêmica, porque o Oswald era assim, vocês vão ver que ele era bem doido. E tem mais uma coisa que também queria falar, que é uma espécie de curiosidade, mas que também é bastante comentada, que depois a Sofia pode falar melhor, porque ela vai comentar os quadros também, que é uma polêmica gerada entre a Anita Malfatti, a pintora Anita Malfatti, e o Monteiro Lobato. Até acho que tem um slide para frente que tem a pintura dela, né? Se quiser pôr. É, se puder. Enfim, a Anitta e a Tarsila. Vocês podem ver, assim, já ter uma ideia de que. É assim,
um povo que estava acostumado com uma pintura acadêmica, né, com uma chamada pintura bem realista, essa palavra que a gente usa sem pensar muito, mas tipo, no sentido de que ela segue padrões de tentar representar a realidade de certa forma, e essa pintura ela tá ligada tipo toda uma estrutura social, acadêmica e tal. E aí tem essa quebra com isso, obviamente, né, na pintura da Anita Malfatti. Isso antes da Semana de Arte Moderna. E aí o Monteiro Lobato vai lá, escreve um texto criticando ela, chamado Paranoia ou Mistificação, ou é o contrário? É isso mesmo? Ah, tá. Por um momento eu achei que podia ser o contrário. Mas enfim, Paranoia e Mistificação, reclamando de tudo tipo, criticando ela mesmo, mas tudo que ele criticava, na verdade, só mostrava que ela não se encaixava no padrão estético que ele defendia, né? Tem uma outra história que também não tenho certeza se é verdade, mas aí falaram, chamaram ele para participar da Semana de Arte Moderna, e ele falou, não vou, não vou. Se fosse Semana de Arte Brasileira eu ia, mas Semana de Arte Moderna não. Ele era bastante conservador, né? Enfim, dando esse panorama geral, passo a palavra aí. Não sei se Dada e João querem falar alguma coisa agora, alguma outra curiosidade que vocês se lembrem. Ou se a gente já passa um pouco para os quadros. Eu acho que eu tô ok também. Pode passar, assim. Então, gente, eu separei uma parte aqui para falar um pouco sobre a Anitta e sobre a Tarsila, porque, bom, por um motivo que é bastante curioso e eu faço alguns estudos sobre arte e gênero, e é uma coisa muito particular do Brasil, muito interessante, que quando as pessoas estudam arte e gênero, né, uma das questões muito tratadas é sobre o apagamento feminino nas artes, né? De como não houveram grandes mulheres artistas no modernismo, por exemplo, no século XIX, enfim, isso é muito... Na França, por exemplo, as pessoas costumam não conhecer as artistas modernistas, só muito depois elas passaram a ser estudadas e tal, mas no Brasil isso não acontece, isso é muito curioso. Porque as duas principais figuras que a gente tem nas artes plásticas do modernismo são mulheres. Isso não quer dizer que essas mulheres elas estejam completamente livres de qualquer tipo de, sei lá, olhar generificado sobre elas, né? Isso é importante de se dizer. Que por mais que hoje a gente olhe para trás e pense que as principais artistas que a gente tem no modernismo são mulheres, o percurso que foi necessário para isso acontecer ele é muito turbulento, né? O primeiro envolve a Anita Malfatti, né, que ela é considerada a precursora do modernismo, né? Tem muitos textos que falam sobre isso, assim, sobre uma crítica ao modernismo e tal, de que teria sido a Anita Malfatti que teve essa primeira inspiração, essa primeira ideia no Brasil, assim, de arte moderna, e ela teria feito essa exposição que é em 1917, que é completamente rechaçada pelos conservadores, e que isso fez com que um grupo se juntasse em defesa desses ideais. Então, como se ela fosse uma espécie de mártir, uma figura inicial que precisou surgir com uma arte muito diferente, voltada para os ideais principalmente expressionistas e tal, que é uma figura que precisou levar as primeiras porradas para depois ela ser defendida por aquele grupo de homens e tal, né? E como se a partir daquele momento ela virasse uma figura acuada, assim, né? Do modernismo. E por outro lado, a gente tem a figura da Tarsila do Amaral, que, como o Guilherme já falou, né, tem essa fake news de que ela estaria na semana de 22, mas na verdade ela estava na França, mas que ela ficou conhecida como a figura principal do modernismo no sentido lato mesmo, assim, né, dos anos 20, como se fosse a de pintura mais reconhecida. Mas isso, no próprio tempo dela, no tempo em que ela pintava, não era totalmente verdade. A Tarsila, ela foi reconhecida na França, quando ela pintava lá,
mas no período que ela estava pintando aqui no Brasil, ao longo dos anos 20, ela até era reconhecida, mas não comparada aos seus pares artistas masculinos, como Lazar Segal, o de Cavalcante e o Portinari. Né? E ela só volta a ser estudada mesmo nos anos 70. Então a gente tem um período assim que é um completo limbo sem a Tarsila do Amaral ser estudada. E é muito curioso perceber esse fenômeno, né, de que ano passado a gente teve uma exposição sobre a Tarsila do Amaral que bateu todos os recordes de visitação e tudo mais, né? E é muito curioso como se criou um imaginário sobre a obra dela, em que as pessoas se reconhecem nessa obra, tal. Isso é muito curioso. Isso só passa a acontecer no final dos anos 60, né? Os estudos sobre ela nos anos 70, mas só no final dos anos 60, que é quando a maior parte desses artistas modernistas, né, morrem, como o Portinari, o Lazar Segal e tal, e o modernismo volta a ser estudado, e o governo militar, pelo incrível que pareça, foi um governo que investiu muito na compra de obras de artistas modernistas brasileiros. Então, o arquivo, por exemplo, do Mário de Andrade, né, a coleção do Mário de Andrade é comprada pelo governo, as obras da Tarsila do Amaral são compradas pelo governo, e isso tudo fazia parte da coleção pessoal da própria artista. Só a partir desse momento que essas obras vão para os museus. Então é muito curioso pensar nisso também, né, que é uma coisa que as pessoas não comentam muito. Mas, enfim, a obra mais conhecida da Tarsila, então, ela vem depois de 22, principalmente da fase antropofágica e a fase conhecida como pau-brasil, né? E a fase mais conhecida por nós da Anita Malfatti é essa fase pré-22, então, que é de 1914 a 1917, basicamente, né? Fase antes da crítica do Monteiro Lobato. Eu vou passar aqui rapidinho, vou continuando a falar um pouco sobre a obra da Tarsila, né? Então a Tarsila, ela vai para a França e lá ela é indicada pelo seu companheiro na época, que era o Oswald de Andrade, os dois eles estavam casados, a frequentar casas de artistas, a frequentar e conhecer estilistas franceses e tudo mais. E ela, como uma pessoa que vinha de uma família quatrocentona de São Paulo, filha de fazendeiros do interior e tal, ela tinha condições para fazer isso, para estar no meio dessas pessoas, e ela realmente se insere numa sociedade, assim, né, lá na França, tal, conhece várias pessoas, ela estuda com o Fernand Léger, que é um pintor muito famoso dessa época também, que vocês já devem ter visto algumas pinturas dele, que ele trabalha muito com a geometrização das imagens e com as texturas, assim, né, ele vai brincando muito com isso. Por exemplo, no quadro A Negra, que está aqui à direita, né, essa ideia de fazer um fundo mais plano, geométrico, e as figuras mais curvas, assim, né, ele sempre trabalha com esse tipo de paralelo. Enfim, ela está convivendo com essas pessoas, e eu gosto dessa ideia de pegar esses dois quadros, porque eu acho que eles são muito parecidos entre si, né, a posição que as duas estão, e a Tarsila do Amaral, ela é uma figura muito curiosa para a gente pensar, porque ela ficou conhecida como alguém que pintou o imaginário brasileiro, né, que valorizou as figuras mestiças e negras e tudo mais, né, a questão popular, pintava as favelas, os morros, não sei o quê, a vegetação. Mas quando ela tratava de si mesma como mulher, quando ela fazia os autorretratos dela, ela sempre se pintava como uma mulher bonita, elegante, afrancesada, digamos assim, né. E aqui a gente tem esse quadro que, da esquerda, né, os dois são do mesmo ano, né, que é o autorretrato Le Manteau Rouge, ou seja, ela coloca em francês o que ela está usando, né, o Manteau Rouge, que era uma roupa feita por um estilista muito famoso francês, eu esqueci o nome dele agora, eu sempre esqueço o nome dele, começa com P, enfim, mas que ele foi um dos principais estilistas modernos, né, que consagrou aquelas roupas dos anos 20 que a gente conhece, né, aqueles vestidos mais curtos, cintura baixa, tal, aquelas coisas todas, que ficam um pouco nesse imaginário, e essa roupa que ela está usando é, na verdade, o destaque dessa imagem, né?
E é muito curioso que quando a gente vê imagens de outras modernistas, mulheres modernistas nesse período, elas tentam fazer um caminho justamente contrário, de não mais se objetificar e se mostrar como uma mulher humana mesmo, uma mulher que tem marcas de idade, que tem marcas de sofrimento e tudo mais, ao passo que a Tarsila ela faz justamente o contrário, e ela conseguiu criar uma imagem para si da musa do modernismo. É assim que eu queria finalizar essa fala, assim. A Anita Malfatti ficou com a imagem da Marte e a Tarsila do Amaral como a imagem da musa, que pintava quadros muito parecidos e conseguiu criar uma estética reconhecível. E a Anita Malfatti, por outro lado, sempre muito ligada às vanguardas, ela tem mudanças muito grandes ao longo da vida dela, estéticas nas obras, que não fizeram com que ela ficasse muito conhecida, o resto da sua pintura não ficasse muito conhecida, mas só esse primeiro momento, que envolve esse lampejo, né, como se ela tivesse baixado o santo nela, e nossa, o modernismo, depois nunca mais, né. Então é curioso pensar como essas mulheres eram vistas. E outra curiosidade sobre a negra, no século XIX, assim, desde a época do Debré, do começo do século XIX, não existiam quadros assim em abundância, são raros os casos de quadros com pessoas negras no centro da imagem. Isso não existia mais. E a Tarsila do Amaral, ela dá uma revitalizada nisso, e é por isso que a negra vira um quadro tão incrível, assim, tão comentado, né? E é isso, eu queria só trazer esses dois quadros aqui para vocês verem como outras mulheres modernistas tratam do próprio corpo nos quadros, né? Eu trouxe a Frida com um corpo que sofre, que não é um corpo bonito, e também a Suzanne Valadon, né, que é uma francesa, já com as marcas da idade e tudo mais, né? E aqui alguns quadros da Anitta. Nossa, a gente ficou tudo cagado aqui embaixo. Não dá para ver os nomes direitos, né? Mas enfim, a Boba, o Homem de Sete Cores e o Homem Amarelo, né? O Homem Amarelo, ele era da coleção pessoal do Mário de Andrade. E, enfim, é interessante como ela usa os traços expressionistas, né, essa influência muito forte, e o uso das cores para trazer a brasilidade, né? É bem esse o forte dela. Bom, é isso. Falei um monte, né? Bom, agora começando a falar dos autores propriamente ditos, né? Um dos principais nomes do modernismo, né? Dos três nomes que a gente vai falar aqui, além do Oswald de Andrade e do Manuel Bandeira, é o Mário de Andrade, né? Só para deixar claro, ele não era primo, nem, sei lá, parente nem do Oswald de Andrade, nem do Carlos Drummond de Andrade, era totalmente diferente. Mas o Mário, ele começa a escrever, né, o primeiro livro de poemas que ele escreve, que ele publica, é, Há uma gota de sangue em cada poema, de 1917, né? Um ano antes do fim da Primeira Guerra Mundial. E é um livro bastante engajado, um livro bastante engajado, que basicamente denuncia a barbárie da guerra. E esteticamente falando, é um livro que não traz muitas inovações. Quer dizer, em relação ao que já vinha sendo feito, né, a gente sempre fala, né, que tem essa coisa dos cursinhos de que dos livros didáticos também, etc., que o modernismo ele rompe com o parnasianismo, né? Que o parnasianismo é um estilo europeu, que é um estilo copiado dos europeus no Brasil e tal. Então, apesar desse livro do Mário de Andrade não ser totalmente europeu, né, não ser totalmente não nacional, não ser parnasiano, ele também não traz muita novidade, não traz muita inovação no que diz respeito ao modernismo.
Mas quando ele publica o Pauliceia Desvairada, em 22, né, no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, alguma coisa de diferente já começa a acontecer, né? Aqui, né, o Alfredo Bose, na História Concisa da Literatura Brasileira, ele fala que o Mário de Andrade, né, ele oscila entre isso da biografia emocional e do fascínio pela construção do objeto estético, né? Então ele está sempre muito engajado em fazer uma poesia que rompa com tudo que já tem sido feito, né? Em questão de verso, de metrificação, não tem mais metrificação, o verso é livre. É, e é totalmente, e é totalmente como o próprio Mário vai sugerir no prefácio da Pauliceia Desvairada, é totalmente baseado, mais ou menos, naquilo da escrita automática dos surrealistas, né? Que os surrealistas, eles, com um pouco com o pé um pouco naquela coisa da psicanálise, etc., tinha o lance de você escrever tudo que vem na sua mente, né? É um exercício psíquico. Então, o Mário de Andrade, no prefácio interessantíssimo, ele vai falar, né? Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita, né? Então, ele já joga no papel tudo que o inconsciente fala para ele, né? Sem pensar, ele só escreve. Então, ele fala que pensa depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi, né? Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Ele tenta, então, com esse prefácio, né, justificar o modo de escrita dele. E isso ele vai chamar de desvairismo, né? É uma coisa desvairada, é uma coisa sem muita razão, sem muita lógica no sentido de tanta. No sentido próprio dos parnasianos mesmo, de você pensar em cada passo que você vai dar, pensar em cada construção que você vai fazer, né? Não que não haja construção no Mário de Andrade, mas o que ele sugere é que essa construção vem muito depois, né? E essa Pauliceia desvairada, né? A Pauliceia é São Paulo, né? É a cidade que ele vai dedicar esse livro, ele vai se dedicar a escrever. Eu acho que até o final da vida dele, até todas as obras têm uma relação muito grande com a cidade de São Paulo, onde ele nasceu, onde ele morreu. E o Pauliceia Desvairada, né, ele tem, né, o Jean-Pierre Chauvin, que é um professor da USP, né, ele, no prefácio para uma edição do livro do Mário, ele diz que o eu lírico do Mário de Andrade é arlequinal, né. Arlequinal é tanto no sentido do Arlequim, né, aquele palhaço. Então, é uma coisa de Blag, é uma coisa piadista, né? Que ele fala da Blag ali também. Aliás, muito difícil nesta prosa saber onde termina a Blag, onde termina a piada, onde termina o xiste, onde principia a seriedade. Nem eu sei, né? Então, tem muito disso, né? Tem muito dessa ironia, né? Dessa piada, né? E esse eu lírico também, ele está muito refletindo sobre si e sobre o coletivo. Ele está sempre fazendo esse movimento entre si e o coletivo, né? E também é uma leitura de ímpeto, né? Que trabalha com a sugestão, com a sensibilidade, com o artifício. E nisso a gente também vê muitas facetas do escritor, né? Arlequinal também nesse sentido de que é tudo muito costurado, né? Que é muito retalhado, né? Se vocês verem a capa do Pauliceia Desvairada, ele é cheio de losangos, cheio de losangos assim coloridos. Então é uma coisa que é muito de retalhos, de outras coisas, de construções diferentes, de muitas outras faces que tem, né? Tem uma face combativa, né? Uma face combativa em relação ao que já tem sido feito, uma face que é debochada, né? Que é essa face piadista, e esse deboche serve inclusive para fazer uma denúncia
desse verniz, desse estrangeirismo que está tomando conta da literatura brasileira, né? O Mário de Andrade, né, inclusive, se pergunta, né, realmente se pergunta por que que São Paulo foi a capital do modernismo, né? O que que São Paulo era na época, né? São Paulo ainda estava crescendo, ainda não era aquela cidade que a gente conhece, né? Cheia de automóveis, a maior cidade da América Latina. Não era exatamente isso. A São Paulo ainda estava entre a modernização, né, e ali as fazendas de café, né? Tanto que a gente tem o Teatro Municipal ali, só que onde é o Engabaú hoje era uma fazenda de café. Então a gente está muito oscilando entre o arcaico e o moderno em São Paulo. Só que o Mário, né, ele escreve que pensou-se, né, no ano de 22 fazer a semana no Rio de Janeiro, né? Até porque no Rio de Janeiro já estavam acontecendo muitos movimentos de vanguarda e etc. Só que São Paulo, né, acaba sendo escolhida, né? Rio de Janeiro não acaba sendo escolhida porque, enfim, tem muitos nomes que já estão consolidados, né? Então eles não queriam dar esse gostinho, perder esse espaço, né? Para pessoas que já estavam renomadas, né? O que acabaria então tirando um pouco se não da credibilidade, tirando dessa importância que tinha a semana, nessa esse aspecto de romper realmente com toda a tradição. Então ele fala que São Paulo na visão dele, né, é a cidade do futuro, né? Então é a cidade que está sendo construída, que a industrialização está fazendo e que ele vê o progresso vindo, né, para tirar então esse posto do Rio de Janeiro. Vamos aos poemas. É, Esses dois poemas eles são os que abrem a Pauliceia Desvairada, né? O primeiro eu acho que ele tem um aspecto muito mais local e o outro tem um aspecto muito mais do que ele quer com a literatura modernista em si, né? Inspiração. Aqui tem essa, como é que se chama? Epígrafe do Frei Luís de Souza. Até até na força do verão havia tempestades de ventos e frios de crudelíssimo inverno. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. Elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, ao Godoal, São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América, né? São Paulo, então, é a própria cidade mesmo dessa poesia que ele pretende, né? É uma cidade arlequinal, é uma cidade feita de retalhos, é uma cidade que até hoje ela é feita de retalhos, né? Se vocês pararem para notar como que a cidade foi sendo construída, né? Primeiro uma imitação de Paris, depois uma imitação de Nova York, né? Fez que essa coisa não tem uma coisa mais projetada, né, a bem dizer, que nem as outras as cidades da América Espanhola, né? Então, São Paulo é uma bagunça. São Paulo é isso, é desvairada, é totalmente desvairada e é totalmente cheia é um traje de losangos, né? Cinza e ouro, forno e inverno morno, né? Então, essa coisa de São Paulo se localizar na Serra, né? Diferente das outras capitais, Salvador, Rio de Janeiro mesmo, que ficam no litoral, São Paulo ser essa cidade que fica na serra,
né? Como o Frei Luiz de Souza, né? Que mesmo no verão, né? Os ventos frios chegam, né? A famosa Terra da Garoa, né? Então é uma cidade que é diferente, né? De uma certa forma. O próprio Mário chega a ironizar isso no poema Paisagem número um, que ele chama São Paulo de Londres de neblinas frias, né? Tipo, uma Londres, né? Por quê, né? Uma Londres. E mesmo ali ao final, né? São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América, né? Ele chega a cutucar essa identidade paulistana, né? Esse galicismo a berrar nos desertos da América, né? Então, ele põe em xeque isso. Então aqui a gente já vê que aqui São Paulo é uma matéria muito importante para ele, né? De um lado. Agora no Trovador. O Trovador. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo, intermitentemente do meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio. Na minha alma doente como um longo som redondo. Canta bona, loron. Sou um tupi tangendo um alaúde, né? Então aqui já tem esse aspecto do nacional, dessa valorização, dessa mistura, né? Então, um tupi tangendo um alaúde, né? Um tupi, um indígena, né? Ali, a imagem que eu tenho é de um índio deitado com um alaúde, né? Tocando, o alaúde é uma espécie de viola, né, dos portugueses, é bem diferente, assim, de uma viola, mas era muito usada na Idade Média, né? Então é a ideia de um índio que ao mesmo tempo é um trovador, né? O trovador, aquele trovador medieval que cantava as poesias, etc., muito comum, né, na França provençal, em Portugal. Então essa mistura, né, do tupi com o trovador, então, essa mistura entre esse lírico, né, esse lírico europeizado, né, e esse nacional, né, aqui. Então, ele já monta esse aspecto nessa poesia, né? E por falar, né, em Tupi, né, em 28 ele acaba lançando, ele publica Macunaíma, né? Que também vai trazer essa coisa de outros caráteres, né? De uma identidade posta em xeque, né? Aqui na Paulista de Desvairada ele vai falar muito dessa identidade paulistana, né? Tentar construir uma identidade paulistana. Será que existe uma identidade paulistana? Será que não existe? Como que essa identidade paulistana é? No Macunaíma, essa coisa vai um pouco para outra dimensão de como que é essa identidade brasileira, né? É, pode trocar de slide. Não, Macunaíma, ele tem o título, né? O título, e o subtítulo dele é Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, né? Numa primeira lida, a gente pensa nisso como, né, um herói que não tem nenhum caráter, uma pessoa, sabe, sem, né, sem Sem uma questão sem escrúpulos, obrigado. Mas é uma coisa meio moral mesmo, né? Só que o outro sentido é essa coisa também, né? Se a gente lê, também tem essa coisa da inescrupulosa. Mas o outro sentido é que é um herói que não tendo nenhum caráter, tem todos os caráteres, né? Tem todas as identidades. Porque o Macunaíma, né, já foi lido, deslido e lido e deslido como uma representação do Brasil, né? É, eu vou ler esses dois momentos, né? O primeiro é do nascimento dele, o segundo é de uma transformação. No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente.
Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Araricoera que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: Ai, que preguiça! E não dizia mais nada. Né? Então vejam, né? O Macunaíma é um índio, né? Ele nasce numa tribo indígena, né? Só que ele é preto retinto, né? Então já tem em primeira instância essa mistura, né? Entre o indígena e o preto retinto, né? Enfim, tem esse aspecto, né, da preguiça, né, muito, sei lá, muito atribuída à índole do brasileiro, e etc, né, mas, enfim, o que acontece, né, depois disso nesse romance, né, ele tem mais dois irmãos, o Giguê e o outro que eu esqueci o nome, mas, enfim, vocês pesquisem. E, e ele acaba, enfim, ele conhece uma índia guerreira, essa índia morre e deixa com ele uma Iraquitã, que é uma pedrinha, né, que daria sorte, né, que não deixa, não faria ele mais trabalhar, né, o livro inteiro é em torno dessa coisa do trabalho, né, então ele tem essa Muiraquitã, só que ele perde essa Muiraquitã, e quando ele descobre, ele vê que está em posse de um cara chamado Pietro, Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã, né, que fica entre essa coisa de uma figura mitológica e um homem rico de São Paulo, enfim, ele vai até São Paulo, né? O Araraquara é tipo no norte do Brasil, e ele viaja até São Paulo, ele passa por várias peripécias e chega a São Paulo para recuperar essa pedra, né? No caminho de São Paulo, né? Como que ele pode sobreviver a essa cidade sendo índio e preto, né? A resposta está no capítulo 5, né? Como ele consegue sobreviver nesse meio urbano e moderno, né? Uma feita, a sol, cobrir aos 3 manos de uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que, de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos para fora d'água metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova cheia d'água. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco loiro e de olhos azuizinhos. A água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da retinta Tapanhumas. Então ele já muda a identidade dele, né? Ele passa de preto, desse preto retinto, para um branco, né? O que acontece depois, né, quando os irmãos dele veem que ele fica branco, eles querem entrar nessa água também, né? Só que vai ficando cada um de uma cor de pele diferente. Então, o segundo entra e ele fica mais claro, né? Fica meio moreno, né? Digamos assim, né? Para falar bem grosso modo. Com a pele mais clara, e o outro ele não consegue que essa mudança aconteça. Então é como se ficassem aqui então as três raças, né? O preto, né? Talvez o indígena, né? Com a pele mais clara, né? Mais vermelha, e o branco, né? E o Macunaíma, por ser branco, consegue mais ou menos tudo aquilo que ele quer na cidade, né? Então existe tudo isso. E tem esse dado também, né? Desse embranquecimento, dessa europeização
do brasileiro, né? Então, o Macunaíma, ele, né, nesse sentido, ele vai representar muito essa busca pela identidade nacional, né? Essa busca pela identidade nacional e essa insatisfação nessa resposta, né? Que o brasileiro, o que é? É um, são vários, como que acontece, né? Sobre isso, o Drummond tem até um poema muito bom, mas isso a gente fala em outra aula. Me enrolei aqui, pronto. Vou tentar ser rápida, não sei como que a gente vai fazer agora. Mas talvez acho que vale a pena a gente tentar concluir o Oswald para na outra aula ficar com o Bandeira e o Drummond. Não sei o que vocês acham, ou se eu tento falar até às 5, depois a gente faz que nem na aula anterior, pega mais uns 10 minutos para falar do Bandeira. Só o Oswald, só para falar do Oswald já é pouco tempo, né? Acho melhor a gente deixar o Bandeira pra próxima aula. Vai até onde der o Oswald e a gente continua na próxima. Acho melhor. Uhum. Eu também acho. Ok. Desculpa, gente. Tudo bem. Mas é muito Não, o Macunaíma é muito importante. Muito importante o Macunaíma. É difícil mesmo. Então, gente, vamos falar do Oswaldo agora. Primeira observação, o nome dele é escrito desse jeito, Oswald, né? Mas é um medidor de caráter, o jeito que você fala o nome dele. Mentira. Talvez um pouco. Mas os modernistas chamavam o Oswald, né? Como a gente costuma falar, eles chamavam ele ou de Oswald ou de Osvaldo, né? O Mário de Andrade escrevia Osvaldo mesmo, assim, com V e com O no final. Mas enfim, ele tem muitas obras conhecidas, né? Ele escreveu crítica, ele escreveu poesia, ele escreveu romance, escreveu teatro, escreveu de tudo, né? E aqui eu coloquei 3 gêneros, né? Que também são um pouco complicados de serem colocados como gêneros, né? Principalmente esse segundo que a gente colocou aqui como romance, que é o Memórias Sentimentais de João Miramar, que ele poderia ser chamado de um romance, mas ele... Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho que eu tenho esse livro aqui. Ele é um livro que é bem curto, e ele é como se fosse uma espécie de diário, né? Que ele tem capítulos muito curtos, e que cada um é um momento diferente, né? De um sujeito que é esse João Miramar, que seria quase um sujeito de bem, assim, digamos... Né, um sujeito rico e tal, né, mas que isso envolve muita ironia, porque ele faz muitas coisas erradas, digamos. E é um romance escrito em quase uma forma de diário, memórias, né, mas que ele é todo entrecortado, ele tem frases cortadas o tempo todo, né, o que a gente chama de parataxe, né, que as frases elas não seguem um encadeamento formado por conjunções ou por frases subordinadas umas às outras, mas por pontos finais, por no máximo uma conjunção e, ou, assim, né, aditivas, ou seja, orações coordenadas e muitos fragmentos, né, uma coisa muito surrealista também que embebe muito do futurismo, né. Enfim, e também tem trechos que parece que estão em verso, assim, é muito difícil definir isso como um romance, mas digamos, né, que ele foi chamado de romance. E também tem o Rei da Vela, né, que é uma peça de teatro mais depois desse auge, assim, né, da fase que a gente chama de pau-brasil e fase antropofágica, que ele está num momento, assim, muito, né, depois da Grande Depressão e tal, né, nos anos 30, que ele era um sujeito também, né, que tinha bastante dinheiro por causa do café, né, e tudo que acontece no Estado Novo e tudo mais, né, ele acaba virando um sujeito bem, digamos, de esquerda, que é muito combativo, assim, contra uma burguesia que se mantém em São Paulo, contra os ideais provincianos e tudo mais. E, de certa forma, o Rei da Vela é um pouco uma crítica a tudo isso, né?
e que depois o Teatro Oficina apresenta a peça nos anos 60, né? É muito interessante, porque a peça é escrita em 37, que é o momento do Estado Novo, o Teatro Oficina reapresenta em 67, que é o momento da ditadura militar, e eles refizeram a peça em 2017, de acordo com eles, depois do golpe de 2016, que é também um outro momento autoritário que vem surgindo no Brasil, né? Então, interessante esses momentos que essa peça tem. Mas, enfim, eu queria falar um pouco mais da poesia, e principalmente sobre o Manifesto Antropófago, né, porque eu acho que são as obras que acabaram influenciando, mas óbvio que todas as outras elas têm influência de tudo isso, mas são obras que acabaram marcando muito a carreira do Oswald de Andrade, né, e que influenciaram muita gente, né, como eu já disse, o próprio Teatro Oficina, mas os tropicalistas, né, nos anos 60 também, foram muito influenciados pela poesia oswaldiana, o Hélio Oiticica, por exemplo, também, muito influenciado. O cinema novo tem influências. Arrigo Barnabé tem influências na música. Assim, é um marco mesmo e é considerado um dos momentos altos da poesia brasileira por muitos críticos, inclusive o Antônio Cândido, Roberto Schwartz, assim, é considerado um momento importante. Não sei se a gente poderia concordar com a visão que ele propõe, mas é algo que mudou muito, muitas coisas e um certo pensamento assim que as pessoas têm sobre o Brasil e sobre o próprio modo de fazer literatura, arte no geral, né? Enfim. Eu trouxe aqui 2 trechos, né, de 2 críticos, do Antônio Cândido e do Alfredo Bozzi, né? O Antônio Cândido está falando de forma mais geral sobre esse primeiro momento do modernismo, né? Que ele diz que, né, esses escritores representariam, de certa forma, né, um tipo ao mesmo tempo local e universal de expressão, reencontrando a influência europeia por um mergulho no detalhe brasileiro, né? Que é um pouco que o João já mostrou pra gente, né? Então a gente pega as influências das vanguardas, algumas questões até da tradição europeia, e a gente subverte com a realidade brasileira, né? Um pouco isso, assim. E o Alfredo Bozzi, ele define o Oswald de Andrade, né, assim, né? É a partir de Oswald que se deve analisar criticamente o legado do modernismo paulista. Havia nele todos os fatores sociais e psicológicos que concorreram para a construção do literato cosmopolita, aquele homo ludens que se diverte com a íntima contradição ética. Então, assim, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse principal quesito, assim, acho que a gente poderia definir a obra do Oswald de Andrade, que é a contradição. E como a contradição se conversa e se converge numa nova coisa. Né, acho que é o mais importante, e isso sempre feito pelo humor. Então é sempre o contraste das coisas feito por uma crítica que ela não deixa de ter humor envolvido, uma ridicularização das coisas envolvidas, né? Isso fica muito claro nos poemas de Pau-Brasil, que são poemas curtos, né? O Roberto Schwartz, ele dá umas características assim importantes para o Pau-Brasil, né? Que são obras que elas têm variedade formal, elas são breves, elas são curtas e elas sempre têm esse quesito humorístico, né? Então esses seriam os 3 artifícios principais dessa obra, né? E ele também desenvolveu um manifesto, né? Os manifestos do Oswald de Andrade são as coisas que ficaram mais famosas dele, que de certa forma elas vão para um lado muito de pensar a estética mesmo, no caso do Manifesto para o Brasil, ou pensar uma questão mais filosófica de identidade nacional mesmo, assim, né? Então, só alguns trechos do manifesto que está aqui embaixo, né? A poesia para os poetas. Alegria da ignorância que se descobre. Pedralvares. Então ele brinca muito com essa coisa da tradição que a gente poderia chamar de pré-burguesa ou pré-independência, né? Ele traz um pouco isso. E ele diz que precisa se redescobrir o Brasil, né? Essas ideias que na semana já estavam um pouco presentes, e aqui uma coisa que deveria quebrar um pouco com essa tradição literata europeia que a gente só imita aqui e criar uma coisa nova e nossa, né? Então, a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica,
a contribuição milionária de todos os erros. Então, parar de tratar o erro como se ele fosse uma coisa, né, o erro de português, digamos assim, como se ele fosse uma coisa necessariamente ruim, né? Tem até um poema dele que é o Erro de Português, né, que ele fala que no dia que os portugueses vieram para o Brasil e descobriram o Brasil, estava um dia um pouco frio, tipo hoje, e aí os índios foram vestidos, mas se tivesse feito calor, talvez o índio teria despido o português e estaríamos todos pelados agora. Enfim. E a sábia preguiça solar, a reza... Calma que apareceu um negócio aqui que eu não consigo ler. Ah, tá. A reza, a energia silenciosa, a hospitalidade, né? Então essas definições de coisas que seriam para se louvar no brasileiro e tudo mais, né? Bárbaros, pitorescos e crédulos, pau-brasil, a floresta e a escola, a cozinha, o minério e a dança, a vegetação, pau-brasil. Então, pegar coisas que pela modernidade europeia, assim, essa ideia de ordem e progresso e tudo mais, seriam consideradas coisas negativas que, na verdade, são nossas e deveriam ser louvadas por serem nossas. É um pouco essa estratégia que acontece aqui, né? Então, vamos pensar um pouco aquela ideia do erro de português nesse poema aqui, que é o Pronominais, né? São poemas bem simples e curtos, assim, é papum, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, né, trabalhando aquela ideia de próclise e ênclise, né, de que a ênclise seria o jeito certo de começar uma oração, de acordo com a gramática, né, então dê-me um cigarro seria o certo. E essas figuras, né, do professor, do aluno e do mulato sabido, né, essa ideia de o mulato que seria o preto que se esbranquiça, né, que se europeiza para dizer o certo, né, tem muito isso no Brasil em diversas obras, essa ideia do mulato pedante, né, do mulato que ele se escolariza para se aproximar um pouco, né, das ideias europeias e se sentir socialmente aceito, mas o que na verdade acaba sendo uma mentira, porque ele não vai ser socialmente aceito, né? Mas o bom negro e o bom branco, né, aqueles que são brasileiros de verdade, inclusive o branco que nasceu aqui, de acordo com Oswald de Andrade, né, eles dizem, na verdade, me dá um cigarro, né? Então, se eles dizem assim, é isso que está certo, né? Não é porque a gramática impôs algo que deveria ser diferente. Outra coisa que ele trabalha muito, o contraste entre a cultura popular, a cultura considerada baixa, e a cultura considerada alta, e um intercruzamento dessas coisas e de preferência decaindo o que é considerado alto, né? Então, nesse poema Relicário. No baile da corte, foi o Conde de quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi, é comer, beber, pitar e cair. Então, né, nesse evento, né, com a corte e tudo mais, esses elementos brasileiros nessa corte afrancesada que são inseridos fazem o quê? Comer, beber, pitar e cair, né? E tem essa gradação das coisas sendo devoradas e consumidas até o momento de cair de vez, né? Então, é realmente as coisas se decaindo, é muito interessante. Isso é uma coisa que o tropicalismo usou muito nas obras também, né? Enfim, agora o mais forte de todos, acho, né, que pelo menos para o Robert Schwartz, ele faz um texto que chama A Carroça, o Bonde, o Poeta Modernista, ou o Bonde, a Carroça, o Poeta Modernista, sempre erra a ordem, enfim, que é o Pobre Alimária, né? Que ele é basicamente uma narrativa. Então vamos lá. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho, e como o motorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, destravancaram o veículo e o animal disparou, mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Então é uma cena, todos esses poemas, né, menos o Relicário, eles fazem parte de uma seção do Pau-Brasil que se chama Postes da Light, né? O Pau-Brasil, ele tem seções que são um pouco regionais, assim, de
lugares do Brasil. Só o começo, que é mais tipo descobrimentos e trabalha com uma ideia mais de voltar para as questões da corte ou realmente de Brasil colônia e tudo mais, né? Mas então no Postes da Light é uma coisa bem paulistana. E São Paulo, como o João já disse, nessa época era uma cidade muito provinciana, que estava com elementos de modernidade sendo inseridas, né, de um jeito muito aleatório até, e meio, né, sem planejamento, e ainda uma cidade que tinha muitos elementos rurais, com coisas que se mantinham, né? Tem até uma foto do Levi Strauss, de quando ele veio para o Brasil, que é muito interessante, que parece que ele tirou uma foto desse poema, que é o bonde e um cavalo de boi na frente, assim. Parece que são os bois levando o bonde. É uma coisa muito louca essa foto, depois vocês procurem. Enfim, então a gente tem uma narrativa em que tem um carroceiro levando a sua carroça e tem um bonde passando cheio de advogados e todas as figuras. E é como se, né, houvesse uma espécie de acidente em que o bonde dá uma destrilhada e aquela situação toda. E, né, eles tentam resolver essa situação e eles falam, né, destravancaram o veículo, né, então a carroça atrapalhou o andamento do bonde, só que isso fez com que o cavalo que levava a carroça saísse correndo e o caos fosse completo, né, imagina essa situação maluca acontecendo. Mas o que traz a ordem nessa situação, muito curiosamente, não são os advogados, que representam uma modernidade e tudo, né, essa ideia de ordem mesmo, né, jurídica e tudo mais. Não são as máquinas, é o carroceiro usando da violência para manter aquela situação em ordem, né? E acho que aí está a grande questão que fez com que talvez o Oswald de Andrade largasse mão da poesia pau-brasil e partisse para a antropofagia. Porque o que ele está fazendo, de certa forma, ele não está nem elogiando a parte moderna e organizada daquilo que seria o bonde, que ele próprio destrilha, porque ele está ali feito de um jeito atrasado, num lugar atrasado, todo complicado, nem a carroça. Ele não está elogiando nenhum dos dois, mas ele está elogiando os dois ao mesmo tempo vivendo juntos. E essa contradição, né? Porque o Brasil é essas duas coisas. O Brasil é a carroça e o Brasil é o bonde. Mas o problema disso é que o que faz com que aquilo volte à normalidade, de certa forma, né, volte ao ciclo, seja a violência. E essa é a grande problemática do pau-brasil, assim. É a violência que faz com que as contradições se mantenham. Isso é uma questão muito forte, assim, né? E isso é feito de uma forma quase otimista, né, de que o Brasil desse jeito, talvez por conta da promessa do café, ele consiga se manter, né? Bom, é isso sobre o pau-brasil. Não sei se vocês têm alguma dúvida, queiram falar alguma coisa. Não sei se o Guilherme quer contar uma curiosidade sobre o Oswald de Andrade, que ele falou pra gente antes da aula. Eu posso contar, mas já são 5h10. Então, Já vocês já acham que pensei. eu falo da antropofagia ainda? Eu acho que eu consigo falar uns 5 minutos, talvez. Ver com as alunas que estão aí, ver o que vocês acham. E aí, gente? Vocês estão vivos ainda, não congelaram? De bom, então? Ok. Vamos lá, eu vou tentar ser rápida. A antropofagia talvez seja mais importante até, né? Sim. Bom, gente, em 1928, né, depois então do pau-brasil, depois de tudo isso, o Oswald e a Tarsila, de certa forma em dupla, né, eles criam essa ideia, esse pensamento todo, que de acordo com a Aracy Amaral, que é uma estudiosa da Tarsila do Amaral, diz que foi a partir das obras da Tarsila, mas é difícil saber exatamente a origem disso, mas enfim, a gente pode falar mais sobre o resultado. Eles criam uma revista de antropofagia e a partir disso eles criam todo um movimento a partir dessa ideia, né? E o Oswald de Andrade, ele trabalha mais o que é antropofagia no seu manifesto, né? De certa forma, é aplicado isso nas obras da Tarsila, nos poemas dali em diante, e talvez a gente veja esses momentos em toda a herança
que isso trouxe, que a gente já falou aqui, né? Talvez o tropicalismo seja o exemplo mais tangível para a gente, assim, onde a gente consiga enxergar isso melhor. Mas, enfim, diferentemente do Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago, ele não fala necessariamente de literatura. Ele está falando de um jeito de pensar, de um jeito de agir perante tudo que envolve a nossa cultura e aquilo que nós somos como brasileiros e o modo que a gente deveria se portar daqui em diante. Essa é um pouco a ideia, né? Então vamos lá, eu vou lendo, né? Eu separei alguns trechos porque ele é um pouco grande e a gente pode ir comentando, como ele tem essa coisa do manifesto que são afirmações, a gente pode ir parando assim um pouco ao longo de algumas afirmações ou talvez ao longo desses quadrados que eu dividi, né? Então começa assim, né? Só lembrando aqui antes de eu começar, a antropofagia, né? Está remetendo a um processo dos indígenas, né? Principalmente, acho que a influência maior que vem disso são dos tupis, né? Do pessoal da costa e tal, que foram os que tiveram o primeiro contato com os europeus, que utilizavam de um ritual, né? Que é o da antropofagia, ou seja, você comer os seus semelhantes, comer outros seres humanos. De preferência, né, acontecia mais com os inimigos, ou seja, eu tenho uma batalha com os meus inimigos e eu como o meu inimigo, não porque eu tô com fome e preciso daquilo, mas porque ao comer o meu inimigo eu estaria trazendo para mim as qualidades dele. Se ele for guerreiro, eu vou comer aquilo e vou ter essas qualidades agora transferidas para mim. Então, nesse sentido, né? E, inclusive, tem uma obra do Gonçalves Dias, né, que a gente comentou, o Ijuca Pirama, né, que trata um pouco dessa questão de como o ritual antropofágico, ele representa uma honra, né, ele foge, depois ele volta, né, porque se ele não quisesse morrer, ele estava sendo um covarde, então não valia a pena ele ser comido, né, ele teria que querer ser comido. Enfim, então retoma um pouco essa ideia, né, só que aqui ela está sendo usada de outra forma. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. To be or not to be, that is the question. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Então, né, se dá como a única lei do mundo, a única coisa que pode ser resolvida agora, ou que, de certa forma, isso sempre esteve acontecendo, né? E a única questão é, você vai ser isso ou não vai ser, né? To be or not to be. Remetendo ao Hamlet e tal, né? Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas, no país da cobra grande. Então, nós somos filhos de tudo que veio parar aqui, né, e toda a hipocrisia que envolve isso, né? Dos imigrados, de certa forma, do português, né? Dos traficados, dos escravos e dos visitantes, né? No país da cobra grande, essa cobra que come tudo. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Então, né, colocando o Brasil, né, ou toda essa questão antropofágica, como algo que seria tão primordial que nem a Revolução Francesa ou os direitos dos homens e do cidadão existiria sem a gente, né? Vieira deixou o dinheiro em Portugal. Gente, fica aparecendo um negócio toda vez que eu volto aqui. Só um minuto. Como que eu tiro isso? Apareceu uma notificação no meu computador, não consigo ler. Quer que eu leia? É só a última linha. Vieira deixou o dinheiro em dinheiro em Portugal. Dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. Agora foi. Eu não vou mais sair da página, que eu fico voltando para ver vocês e aí eu não consigo ler. Ou seja, né? Vieira, o padre Antônio Vieira, que para muitos é considerado, né, o que trouxe a literatura e tudo mais, né? Ele
deixou o dinheiro em Portugal, né? O lucro todo dele ficou em Portugal e ele nos trouxe a lábia, né? Ou seja, essa capacidade de conversão e tudo mais, né? A retórica, é isso que ele trouxe pra gente, a lábia. O instinto caraíba. Morte e vida das hipóteses. Da equação eu, parte do cosmos, ou ao axioma cosmos, parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a Idade de Ouro. Então aqui já tinha tudo e nós éramos parte do universo e o universo era parte da gente e a gente, né, se comia, né, e sobrevivia a partir disso e a partir de tudo, né? Um mundo não datado, não rubricado, sem Napoleão, sem César, né? Um mundo anterior a todas essas questões culturais europeias, romanas e tudo mais, né? A Idade do Ouro já existia aqui, já existia o comunismo, já existia tudo, né? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra as sublimações antagônicas trazidas nas caravelas. Então, contra uma ideia de univocidade, uma ideia de coisas ditadas, não, aqui cabe tudo, aqui a gente consegue ter tudo. A gente não precisa de nada ser ditado, né? É equivocidade. A alegria é a prova dos 9 no matriarcado de Pindorama. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra eles que estamos agindo. Antropófagos. Então, a alegria é a prova dos 9, né? A alegria que fica como um resultado de tudo que deve ser levado à frente e tudo mais no matriarcado de Pindorama. Não é um patriarcado, é um matriarcado. Né? Pindorama, o primeiro nome, né? Nome antes de ser Ilha de Vera Cruz, de ser qualquer coisa que hoje chamam Brasil, Pindorama. É ela que queremos voltar, né? Peste dos chamados povos cultos e cristianizados. Se coloca como um inimigo de tudo aquilo, né, dos povos cultos, dos cristianizados. É como se a ignorância devesse voltar, a gente devesse desaprender muitas coisas que ditam pra gente entender tudo isso, né? Então, é retomar uma ideia de primitivismo, mas é um primitivismo não num sentido inocente de... Né, nós estamos aqui em passividade, mas ele fala muito no Pau-Brasil até, de uma poesia de importação, né, como se antes a gente só recebesse passivamente as coisas que vêm de fora, e agora não, a gente faz uma poesia que ativamente come o que é bom do outro e ativamente exporta as coisas, uma poesia com uma ideia de se superar, e superar toda a tradição, voltando ao passado, entendem um pouco essa estratégia? E aí ele assina, né, Oswald de Andrade, em Piratininga, ano 347 da deglutição do bispo Sardinha, que foi o sujeito comido, né? Enfim, é isso. É um pouco complicado, assim, eu acabo me sentindo que eu reduzo as coisas um pouco quando eu tô tentando explicar, porque eu acho que, de certa forma, elas... A Maria Gal perguntou, né, se eu poderia repetir quem estudou essa questão da antropofagia. Eu não sei se eu entendi exatamente, mas é tipo, quem recebeu essa influência da antropofagia, eu falei dos tropicalistas, do cinema novo, né, do Glauber Rocha, que mais que eu falei? Eu falei de tanta gente. Do Teatro Oficina, né, que é daqui de São Paulo. É isso, assim. É isso e muita coisa junta, né? Eu acho que a poesia do Pau-Brasil, ela predispõe muitas coisas que estão no manifesto, mas eu acho que aqui o Oswald, ele consegue amplificar as coisas e ele, sei lá, ele mostra que o que não é nosso pode se transformar nosso de alguma forma, né? Ele trabalha um pouco com essa ideia do outro e a nossa perspectiva, né? Sair da perspectiva
do de fora e trabalhar com aquilo que é nosso, né? Não sei, vocês querem falar alguma coisa, vocês três? Tem muito o que falar, né? Eu queria... Ai, gente, aqui já é 5h22. Se quiser, eu conto a historinha do Oswaldo, que é engraçadinha. Mas se vocês quiserem fazer algum comentário sério antes. É que essa historinha engraçadinha também é um pouco sobre antropofagia. Pode falar. Tudo bem pra você para terminar, então? Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar, eu também não tenho nada pra falar, não. Vou contar a historinha aqui que o Oswaldo de Andrade. Hoje eu tô só nas historinhas. O Oswaldo de Andrade tava junto com o Antônio Cândido, né? Que eu sempre falo, é o cara que deu o nome pro prédio lá que a gente. que vocês foram poucas vezes. Enfim. Quer dizer, talvez eu tenha ido mais, mas. É lá da Letras, lá da. E aí, num texto do Antônio Cândido, ele escreveu isso. Eu vou até ler. O texto chama Digressão Sentimental sobre Oswaldo de Andrade. E aí é o seguinte, eles estavam conversando porque o Oswaldo, naquela época, ele queria virar professor de filosofia da USP. Naquela época, para você virar professor, você tinha que fazer uma tese, mandar essa tese, e aí depois você tinha uma entrevista lá, e aí ficavam te perguntando várias coisas para ver se você conhecia tudo, tinha um negócio, tipo, exaustivo. E aí o que aconteceu? Eles estavam conversando, aí eu vou citar o Antônio Cândido aqui. O Antônio Cândido disse para ele, mas você não tem uma cultura filosófica organizada, dizia eu. Imagina se na defesa da tese, fulano, ele não pôs o nome, um examinador potencial famoso pela truculência. Imagina se na defesa da tese, esse fulano aí faz perguntas em terminologia que você não domina. Dê um exemplo, Oswaldo. Não sei, disse eu, não entendo disso, mas anda por aí um vocabulário tão arrevezado de ser no outro, por si, orifício existencial e não sei mais o que. Aí o Oswaldo de novo, mas me dê um exemplo, insistiu ele. Aí o Antônio Cândido respondeu, bem, para ilustrar, e se ele pergunta pernocticamente, diga-me, Vossa Excelência, qual é a impostação rodieriana da problemática? Aí o Oswaldo, sem pestanejar... um pouco o que você falou, bem na hora. Repete essa última parte. Eu vou repetir. O Antônio Cândido disse, e se o cara pergunta para você, diga-me, Vossa Excelência, qual é a impostação rodieriana da problemática ontológica? E aí o Oswaldo, doidaço, né, respondeu sem pestanejar. Eu respondo, Vossa Excelência, está muito atrasado. Em nossa era de devoração universal, o problema não é ontológico, é odontológico. E aí ele, obviamente, não virou professor. Não aceitaram ele. Mas tem... O que eu acho uma pena, mas tudo bem. Ele fez a tese, ele escreveu. Mas, enfim. Mas tem muito a ver, né? Tipo, ele leva a sério a questão antropofógica. O problema é odontológico. O problema, ele tá na devoração de tudo que vocês precisam entender, como ela funciona. E que ela é uma devoração de tudo, e tudo é relacionável, e tudo é possível. E é muito louco. Porque, tipo, dá pra muito pensar isso no Brasil, né? Como a gente pode equacionar tudo e transformar tudo numa mistura das coisas. Que o Caetano Veloso, ele leva isso, de certa forma, às últimas consequências, né, e cria uma espécie de liberalismo que só existe para ele, em que tudo é conversável e tudo é passível de ser integrado, ao ponto dele conseguir cantar Bob Dylan num show, ou cantar, sei lá, João Gilberto, e depois cantar Um Tapinha Não Dói, que tá tudo bem. Guilherme tá aqui pra isso. Eu esqueci. O Guilherme é o contador oficial das anedotas literárias. Os xistes. Gente, eu vou parar a gravação, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula maluca, antropofágica, moderna e etc.
A gente vai para os mais melancólicos Na próxima aula. na próxima aula. Sim.